Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pô de Obra. Esse que é um podcast voltado para dicas na área da construção civil, para você que está construindo, reformando, para você que quer pintar a sua casa, para você que quer fazer alguma mudança relacionada à sua casa, seu apartamento, quer construir desde o início. Nós temos esse podcast para dar dicas para vocês sobre a construção civil. Normalmente eu trago representantes de empresas que fornecem materiais de construção. Hoje eu estou trazendo aqui, tenho o prazer de trazer para vocês alguns profissionais que trabalham na área da construção civil, como é o caso do nosso amigo aqui, parceiro, Vampeta, do Pintores de Brasília e Região, né? Pintores de Brasília e Região, Vampeta que representa aí o pessoal aí da área da pintura. Eu trouxe o profissional da pintura para vocês conhecerem a impressionante história do José de Araújo, um pintor que trabalhou na área da construção civil muitos anos e que infelizmente se acidentou. Ele vai contar um pouquinho para vocês aqui sobre a história dele, ok pessoal? Juntamente com vocês aqui o Cardoso, técnico em segurança do trabalho, beleza pessoal? Faz um trabalho aí maravilhoso, nas empresas, dentro de obras, não só aqui em Brasília, né Cardoso, mas também abrange aí inúmeras regiões. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio das lojas Coqueiro Materiais de Construção, Leão da Construção, Tintura Tintas, beleza pessoal? Meu nome é Thales Caldeira e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso amigo José de Araújo, profissional da pintura que está aí na área aí há bastante tempo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, não paga nada. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar sua pergunta, que eu reporto para vocês, eu pergunto para eles aqui qual que é a resposta correta e coloco lá para vocês lá no nosso canal, beleza? Vamos nessa pessoal, começar aí esse bate-papo aí legal? Começando aqui pessoal, queria que você se apresentasse aí, José de Araújo. Vamos lá, fala um pouquinho, quem é um pouquinho de você? Bom, primeiro bom dia, é um prazer poder estar compartilhando aqui a minha história com vocês e falar um pouco aí do que eu tenho vivido aí nesses dias. Nesses anos, né, seu José? Nesses anos, exatamente. Aqui ao lado dele, Vampeta. Vamos, Vampeta, se apresenta aí. Vampeta já é de casa. E aí, galera, Vampeta, né? Pintores de Brasília e Regiões, só de um grupo de pintores aí que quer sempre mostrar para a galera o que tem que ser feito aí na área da pintura e da construção civil em geral. Cardoso. Meu nome é Wilton Cardoso, sou técnico em segurança do trabalho. Muito obrigado pelo convite, viu, Thales? Show, irmão. Para mim é muito importante essa promoção da prevenção relacionada aí à saúde e segurança dos trabalhadores, né? Então, é muito importante essa temática e satisfatório poder participar com vocês. Beleza. Vamos aproveitar que o Cardoso hoje tirou um tempinho para estar aqui conosco e ele vai tirar algumas dúvidas também um pouco fundada no que aconteceu com o nosso amigo José de Araújo, né Cardoso? Ele teve um acidente enquanto ele trabalhava, ele era profissional da pintura e ele teve um acidente e infelizmente ele veio a perder os dois braços. Visivelmente vocês estão vendo ele sem os dois braços, ele está usando uma prótese, mas não foi só a perda dos dois braços. Talvez o José vai contar um pouquinho melhor, mas talvez os dois braços tenha sido até o que você menos perdeu no seu acidente. Pelo tudo que aconteceu do seu corpo, tudo que aconteceu contigo, o tempo de internação que ele ficou em coma durante vários dias. O seu José, ele quase, se não fosse as bênçãos de Deus, seu José tinha partido, porque o acidente dele foi gravíssimo e eu trouxe ele aqui hoje para ele contar para vocês. Primeiro eu vou perguntar como que tudo começou, beleza, seu José? Você é de onde? Você é aqui de Brasília mesmo? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, eu não sou de Brasília, né? Certo. Eu sou do Nordeste, Perfeito. Ceará. Eu cheguei aqui no ano de 94. Então, quando eu cheguei aqui, eu já comecei logo a trabalhar
como ajudante, né, de pintor. Certo. Fui trabalhando, fui me profissionalizando e então eu vi que era uma área que eu gostava muito, né? Sempre fiz com muita paixão a pintura, que é uma coisa que deixa a gente muito apaixonado quando a gente começa, então eu Todo pintor é apaixonado, né, Vampeta? Claro, com certeza. É diferente, né, Vampeta? Vamos lá. Eu sempre trabalhei nessa área, né, da pintura, da construção civil, então é isso, basicamente isso. Então foi praticamente o seu primeiro emprego. Exatamente. Foi o seu primeiro curso, seu primeiro emprego. Você se apaixonou pela área da pintura e não tentou hora nenhuma mudar. Você falou, é isso aqui que eu quero, eu vou ser profissional da pintura. Isso, eu já fiz outras coisas, né, Uhum. mas o que mais eu gostei mesmo foi da pintura, então minha tendência foi essa. Quantos anos de pintura, seu José? Eu trabalhei mais de 25 anos de pintura, né? Mais de 25 anos na pintura, o cara é profissional. Então, como eu eu gosto dessa profissão, né? Eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Certo. Fazer os meus próprios trabalhos, comecei a pegar serviço, né? Então, Perfeito. como eu já tinha bastante clientes, né? Os clientes gostavam muito do meu trabalho, eu continuei fazendo serviço prestando serviço para meus clientes, né? Eles gostavam do meu serviço e eu continuei, né? Certo. Então eu estou querendo pintar minha casa, alguém vai e me indica, fala assim, ó, eu conheço um rapaz, ele chama José, ele consegue pintar, eu estou querendo pintar um prédio, alguma coisa, aí eu chego, te contrato, você me fala quanto que é e você vai tocar o serviço da pintura na minha casa toda. É mais ou menos isso que você fazia. É, exatamente. Você falava assim, tá, isso é tanto, vou cobrar tanto e te entrega a casa pintada. É isso que você fazia. É isso que eu fazia. E diante desse inúmero de serviços, você aí 25 anos na área da pintura, já pintou casa, prédios, apartamentos, inúmeros imóveis, né? Isso mesmo. Ô Cardoso, hoje a segurança no trabalho, ela é algo tão importante como um médico dentro de um hospital, um policial na rua? Ela é tão importante e relevante, você falou bem Certo. certo. Hoje, para qualquer profissão, o princípio básico é ele ser assistido sobre um profissional de segurança no trabalho. Nós estamos falando no país hoje de 46 milhões de trabalhadores que são seletistas, mas Perfeito. nós estamos falando de 40 milhões que estão à margem da legislação de segurança, que não se aplica, né, onde deveria ser aplicado, como ele é um profissional autônomo. A gente tem que trabalhar a conscientização desses profissionais individual, Certo. para que eles tenham uma percepção de riscos e possam trabalhar na forma preventiva. Como a própria palavra já diz por si só, prevenção é prever uma ação. Certo. Então tem que fazer-se uma análise antes de qualquer atividade. Toda profissão ela oferece determinado risco. E na indústria da construção, infelizmente, nós temos tido muitos acidentes, porque é onde o risco ele é de grau 3, onde é muito elevado, né? Tá, mas olha só, Cardoso, você tocou num assunto agora que é o seguinte: como que eu vou passar e mostrar essa prevenção para esses profissionais? É através de curso? Como que você acha que isso vai chegar até a mão deles e até na cabeça deles? Hoje nós temos normas de segurança do trabalho, são chamadas normas regulamentadoras. Isso é algo obrigatório, você está falando. As normas têm que ser seguidas. Isso é obrigatório. Isso é Certo. obrigatório para qualquer trabalhador seletista. Certo. E aplicável para todos os tipos de trabalho, né? Ok, tá. Agora, você acha que o profissional existe, como que é? É um curso que é dado ou é somente essa norma brasileira que tem e que o profissional que deve buscar o conhecimento? Ou o técnico em segurança do trabalho, existe alguma... Eu estou perguntando porque eu não sei realmente, entendeu, Cardoso? Eu acredito que o pessoal que esteja em casa também não saiba. Existe uma empresa que fornece um curso assim ou não? Existe. Hoje existe. É assim? É assim que funciona. Ah, tá. Hoje existem empresas especializadas de engenharia. Hoje existe uma especialização chamada Engenharia em Segurança no Trabalho. Perfeito. Hoje na Perfeito. hierarquia é um técnico em segurança que cuida, né? A gente fala que é um profissional capacitado, qualificado e habilitado.
o técnico em segurança e o engenheiro, que tem uma especialidade inicial da engenharia, seja qual for, com uma pós-especialização em segurança no trabalho, onde vai aprender sobre essas percepções de riscos, para que possa colocar em aplicabilidade essa legislação de segurança no campo do trabalho, nos campos de trabalho. É lei, né, Cardoso? É lei. É lei. Nós estamos falando de uma legislação que hoje, inclusive, ela é amparada pela própria CLT, que é a Lei 5.452, né, de 1 de maio de 1943. Então, são direitos básicos. Nós estamos falando dentro da Constituição também que o princípio básico do trabalhador é segurança do trabalho. Então, antes da iniciação de qualquer atividade, segurança vem em primeiro lugar. Mas, Thales, pegando o gancho aqui, não adianta só ter a lei e a pessoa em si não cumprir com ela. Perfeitamente. Porque o que acontece? O seu José é autônomo, eu sou autônomo, mas temos o conhecimento, mas não pomos em prática. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta. Essa semana mesmo, em nosso grupo, eu chamei a atenção de um dos nossos integrantes, porque ele estava em cima de um andame de sandália. De sandália. Isso é um risco. Falei com um rapaz que tinha contratado ele falou... Pelo menos uma botinha dessa aqui? Sim, no mínimo. Cardoso, pelo menos uma botinha dessa? Pelo menos a bota, né? No mínimo, né, Cardoso? Pelo menos a bota. No mínimo uma botinha dessa, O cara né? em cima de um andame, de sandália. De sandália quebra, ele escorrega. E aí? A culpa é de quem? De quem contratou ele? Não. A culpa é dele que está causando o próprio acidente. Perfeito. Que está buscando causar um acidente. Então não adianta você ter somente as regras, as leis. A gente está frisando pela sua vida. Perfeito. E você em si não está frisando por ela. Pessoal, nós não queremos achar culpados. Nós queremos mostrar para vocês que estão nos assistindo que existem normas, existem técnicas, existem leis para acobertar e proteger o profissional que está trabalhando dentro de uma obra ou até dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar. Fichado está trabalhando, tem que ter, existem normas para proteger contra acidentes, ok, pessoal? Existem EPIs, né, que é produtos que servem como proteção, como capacete, luva, bota, mas se o próprio profissional, né, Vampeta, não se cuidar e se conscientizar, infelizmente, acidentes acontecem, por isso que chama acidente, né? Então, o Cardoso, a função dele é verificar, e eu acho, né, Cardoso, o que está acontecendo de errado ali naquele ambiente ali, né, Cardoso? Justamente. Inclusive, antes da contratação ou antes da iniciação do trabalho, todo trabalhador tem que passar pelo médico do trabalho, inclusive para saber qual que são as limitações desse trabalhador. Os riscos, as aptidões que ele tem, a limitação que ele tem. Isso é muito interessante, cara, porque principalmente na pintura, além dos riscos que já tem na atividade, existem os riscos adicionais. No caso, os riscos de acidente de trabalho. Perfeito. Existe queda de altura, Isso. existe a descarga elétrica, que infelizmente atingiu o nosso amigo seu José, que tem uma história muito bonita de superação, Isso. mas nem todos têm a sorte de sobreviver a um acidente Isso de trabalho. mesmo. Nós estamos falando aqui hoje de prevenção e segurança do trabalho, mas 7 pais de família saíram das suas casas e não vão voltar. Vai chegar apenas uma ligação, olha, hoje o José não vai voltar para casa. Infelizmente ele caiu aqui no ambiente de trabalho. Aconteceu, né, José? Logo na mesma semana, no mesmo local, ali naquela região ali onde o seu José. Pessoal, então agora, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção na história que o seu José vai contar aqui, o que foi que aconteceu com ele, e juntamente o Cardoso vai ter a liberdade de falar aonde que poderia, o que poderia ser feito, Cardoso, para que tudo isso tivesse sido evitado. Você consegue passar para a gente? Consegue. Então o José vai contar para vocês o que foi que aconteceu. Conta para a gente o que aconteceu naquele dia que você se acidentou. Vamos lá. Bom, naquele dia, era o primeiro dia de trabalho, foi o dia que eu comecei a fazer o serviço lá. Naquela obra. Naquela obra, exatamente. Perfeito. Então a gente estava trabalhando normal, já era hora de almoço. Eu resolvi tirar um ferro lá do lugar que ele estava trabalhando, né? Aí manuseando o ferro, ele saiu para fora. A parte que eu estava lá estava na última laje lá do prédio, né? Então você estava no terraço do prédio, na última laje. Exatamente. Ok.
E esse ferro ele era um pouco comprido. E como a energia lá, o poste passava muito próximo, né? Certo. Então eu não percebi. Eu não percebi, puxei o ferro e o ferro saiu para fora e como eu estava com as duas mãos segurando o ferro, a energia puxou o ferro e grudou na alta tensão, né? O ferro que o senhor estava manuseando triscou na energia de alta tensão e aquela descarga elétrica veio toda para cima do E senhor. como a descarga é muito forte, se o ferro chegar perto, a energia atrai, né, o ferro. Mesmo sem descarga? Ela tem esse risco, né? Perfeito. Eu não tinha noção disso, né? Porque eu não conhecia de Perfeito. eletricidade, como eu trabalhava só com pintura. Aham. Então aconteceu isso, né? O ferro grudou na energia e eu fiquei grudado. Você tomou descarga. Tomei descarga, então ali na hora eu não tive nenhuma reação. Porque como o choque é muito forte, né? Você fica totalmente paralisado. Aham. A única socorro que eu tinha ali era Deus. Eu pedi a Deus que pudesse me socorrer ali no momento. Amém. Porque eu não tinha mais como... Você ficou grudado no ferro, José? Fiquei Foi assim, grudado você no ficou ferro. grudado aqui no ferro em cima da laje e tentou soltar e não consegue. Não consegue, você fica totalmente paralisado. Perfeito. Sem força, né? Sem força nenhuma. E você chegou a desmaiar essa hora? Então, eu não desmaiei. Sério? Eu não desmaiei, eu fiquei consciente, eu estava vendo, eu vi ali minhas mãos ali se desmanchando, né, torrando, virou carvão na hora. Ela começou a queimar, Começou a queimar. porque parece que a energia, quando você toma um choque, queima de dentro para fora, José. É isso mesmo? Exatamente, eu fui um condutor da energia, né? Então a energia ela entrou nos meus braços através do ferro que eu estava segurando e saiu no meu abdômen. No meu abdômen, eu perdi toda a minha parede abdominal, toda a pele, todo o músculo, do umbigo para baixo, perdi tudo. Meus órgãos, parte dos meus órgãos ficaram expostos, né? Não, mas calma aí, Zé, calma aí. Você tomou o choque aqui nas mãos, a mão ficou grudada e essa energia, do jeito que você falou, ela tinha que sair por algum lugar. Foi quando ela se expeliu pelo seu umbigo. Exatamente. E aquilo ali explodiu tudo na hora. Saiu. Ficou tudo exposto. Tudo exposto. Queimou toda a minha parede abdominal, né? Todo o meu músculo. Hoje eu não tenho músculo, não tenho todo o tecido do meu abdômen foi queimado. Queimou por dentro. Queimou exatamente. Mas, graças a Deus, não atingiu nenhum órgão vital, né? Certo. Ficaram tudo preservado, graças a Deus, mas ficaram expostos. Então o problema naquela hora ali, José, não era só o braço, era também a parte interna. Exatamente. Por onde a energia saiu. Vamos lá. Aí essa hora você caiu no chão. Foi, eu caí no chão, então eu fiquei ali, totalmente paralisado, não conseguia me mover. No momento eu estava sozinho, né? Sozinho. Aí, pouco tempo depois, chegou um companheiro meu lá, que estava comigo, e ligou para o bombeiro, né? Para me socorrer. Certo. Você estava consciente essa hora, ô José? Você lembra desse rapaz te socorrendo? Fiquei consciente o tempo todo. Consciente. Eu vi toda a situação, né? Perfeito. E toda a situação ali, eu só pedi a Deus que me socorresse, para que eu não morresse, né? Porque eu estava vendo a morte ali, iminente ali. Né? E essa hora os braços já estavam queimados? Sim, meus braços, eu vi meus braços queimados, né? Totalmente um carvão, praticamente. Entendi. Tá, aí chegou o resgate. Sim, acho que uns 15 minutos logo já chegou os resgates, né? O bombeiro, já me socorreram, já fizeram todo o procedimento lá, né? Eles inclusive fizeram até fora do protocolo deles, né? Que, por causa da urgência que eu precisava chegar no Ele precisava te salvar de qualquer jeito, né? salvar de qualquer jeito, exatamente. E outra coisa, era na laje, então você estava pelo menos uns 2, 3 andares acima do solo, não é isso? Exatamente, isso. E como que sobe com a maca lá do bombeiro? Como não tinha espaço, né? A escadaria lá era muito estreita, não tinha como você me imobilizar na maca para poder me levar. Então eles pegaram lá um lençol e botaram eu no lençol, me enrolaram no papel, aquele Manta térmica. manta térmica, exatamente. Certo. E me levaram para o hospital. Eu cheguei no hospital consciente, vendo toda a situação que estava acontecendo comigo, né?
Então eu precisava urgente de um UTI para poder fazer o tratamento, né? Tirar o veneno do meu organismo, né? Porque quando você recebe uma carga elétrica, entra um veneno dentro do organismo. Eu já ouvi falar isso também. É isso? Isso que os médicos falaram, né? Que eu tinha Esse veneno urgência, né? vai. Vamos lá, continua. Esse veneno, se você não eliminar ele do seu organismo, você não resiste, você acaba falecendo. Perfeito. Eu fiquei 12 dias em coma, né? 12 dias em coma. Sim. Depois de ter tomado uma descarga elétrica nos dois braços. A probabilidade de eu sobreviver era muito baixa. Era muito baixa. Falaram isso. E José, tudo aqui estourado, exposto. Exposto, exatamente. Tudo aqui exposto. Essa região abdominal dele aqui, gente, ficou toda exposta. Então, correndo risco de infecção, né? Aí foi quando você ficou 12 dias em coma. Foi. Ok. Vocês se podem falar mais um pouco sobre isso daí? Vamos contar mais? Sim. Então vamos lá, o pessoal está curioso, eu também estou querendo saber. Vamos lá, depois, o que foi que aconteceu depois dos 12 dias em coma? Você acordou e viu que estava sem os braços? Isso, conta um pouquinho pra gente aí. Sim, fiquei em coma aí, como eu já não estava mais, meus pulmões já não estavam mais respondendo, né, a minha respiração, os médicos eles precisavam fazer uma Tracostomia, né? Tracostomia, né, Cardoso? Que é para você poder... Para te ajudar a respirar. Artificial, né? Mas, por incrível que pareça, no momento que ele já estava tudo pronto, eu reagi, né? Despertou. Despertei. Então, fui transferido, eu estava no hospital de base e fui transferido para o Agarrão. Pessoal, nós estamos em Brasília, tá? Isso, o acidente foi lá no Guará, pessoal que tá... Porque tem gente que assiste nosso vídeo até aqui fora do país, já até mandaram perguntas pra gente, então o pessoal saber, o acidente foi em uma cidade satélite chamada Guará, Guará 2, mais precisamente ali na quadra 40, onde a construção civil está tomando conta daquela quadra ali toda e constantemente acontecem acidentes de trabalho naquela região lá, igual aconteceu com ele. Então ele foi transferido imediatamente pelos bombeiros para o hospital de base, ok? E depois, futuramente, foi para o Agarrão, que é onde você chegou agora no Agarrão. Vamos lá. Isso. Para o pessoal entender mais ou menos onde que é. Porque lá no Agarrão eles não tem a UTI, né? Então eu precisava ficar no hospital de base. Então ele e uma equipe do hospital de Agarrão, eles iam lá fazer o meu tratamento, meus curativos, nessas coisas. Ok. Então quando eu acordei, voltei do coma, eu fui transferido para o Agarrão. Que lá eles são especialistas, né? Queimadura e isso, o Agarrão é referência em Brasília. Referência, exatamente. A equipe lá é muito boa, sabe? Lá eu fui atendido. Quando eu cheguei lá, como era na pandemia, né? Era na pandemia, Sérgio? Exatamente. Pessoal, era na pandemia, gente. Na época que estava mais totalmente tudo escasso, hospital, atendimento, medicação. Sabe, tudo isolado, não tinha. Então, lá eles fizeram um exame em mim e constatou que eu contraí o Covid. Então você. Ô Cardoso, esse cara é um guerreiro, cara. Ô vampiro? Provação de Deus, gente. Ele pegou o Covid. Minha imunidade estava totalmente baixa, né? Então o risco de eu pegar o Covid era muito grande, eu peguei, né? Fiquei 15 dias na aula lá dos isolamento. Foi uma época muito difícil, né? Porque eu sabia da minha condição e o risco de eu da doença agravada era muito grande. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhum sintoma grave, né? Do Covid. Do Covid. O Covid eu consegui. Até porque você estava também com bastante remédio também, né? Isso, eu acho que você estava sendo tratado já com bastante, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas talvez possa ter dado uma fortalecida, né? Isso. Botou o Covid para correr nesse... Exatamente, mas você, querendo ou não, você fica apreensivo, né? Porque Sim. eu via pessoas lá
não resistia, sabe? Morria toda hora, você via notícia de uma pessoa. Lá no hospital você presenciou pessoas partindo com o Covid, que você estava internado junto hoje, José. Exatamente. Você ficava apreensivo demais. Exatamente. Então, para mim, hoje estar contando essa história é uma vitória muito grande. Eu tenho certeza que Deus botou a mão ali na minha vida para preservar a minha vida, né? Pô, amém, ninguém tem dúvida que isso aí é um milagre de Deus, né, gente? Porque o que aconteceu com esse cara é realmente impressionante. Tá, vamos lá mais um pouquinho até o Cardoso entrar aí na área que a gente quer chegar lá, né, Cardoso? Por que que isso tudo aconteceu? Ele estava trabalhando, né, pessoal? Mas o pessoal vai querer saber, o senhor José, e eu também estou querendo saber, eu estou um pouco curioso. Vamos lá. Eu queria que você acabasse o seu tratamento todinho, até a hora que você saiu do hospital e recomeçou tudo. Vamos lá. Bom, eu passei... Quando eu cheguei no hospital, eu achei que eu ia passar uns 6 meses lá fazendo tratamento, né? Porque eu não tinha nenhum movimento. Eu achava que eu não ia mais nem voltar a andar. Perfeito. E era um risco que eu corria, né? Os médicos falaram, né? Você escapou, mas o risco de você ter uma sequela é muito grande. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela. Sem sequela nenhuma, tirando os 2 braços. Exatamente. Isso foi perdi os 2 braços, mas eu acho que o importante é a vida, né? Perfeitamente. Eu tô com vida, eu tô com saúde, tô correndo atrás aí do meu corre, né? Então isso pra mim é o mais importante. Perfeito. Não deixar a peteca cair. Não deixar a peteca cair. Apesar da situação, a gente nunca pode desistir, né? É isso que eu procuro sempre ter em mente. Não, é isso aí, pessoal. E eu conversei com ele aqui fora dos bastidores aqui um pouquinho, né, para conhecer, porque eu estou conhecendo ele hoje também, né, pessoal? Anos antes de acontecer isso aí, ele havia perdido a esposa dele. Ele havia perdido a esposa dele já, e ele tem 2 filhos, né? Ele ficou, quando ele perdeu a esposa dele, ele falou: eu vou ter que correr atrás, porque eu que tenho que dar sustentabilidade para minha família e tudo, e aconteceu esse acidente com ele. Eu conheci uma pessoa sensacional que você pode falar que é sua irmã, né? A Val, o nome dela, né? Que foi que abraçou a sua causa, não foi isso, Zé? Exatamente. A partir do momento que ela soube, né, da minha situação, ela de prontidão sempre esteve do meu lado, me apoiando, me dando todo o suporte. Inclusive ela está aqui hoje, tá, pessoal? Ela está fora ali dos bastidores, que ela está resolvendo ali umas coisas dela ali, mas ela veio aqui, ela esclareceu aqui realmente tudo que passou aqui junto com ele, uma pessoa, cara, nota 10, uma irmãzona, né? Exatamente, eu acho que o apoio da família é fundamental, né, numa situação dessa. Perfeito. Por tudo que eu estava passando, então ela sempre esteve do meu lado, está do meu lado, pro que deve vir, entendeu? Isso perfeitamente. É muito positivo e isso me incentiva a ver ela lutando, sempre acreditou, né, que eu ia me recuperar. Que na verdade é uma sequela que vai ficar para a vida toda, né, mas você não pode desistir, você tem que... Se tinha alguém acreditando ali, você falou que ia acreditar também, né, José? Exatamente. Tem a minha irmã ali comigo acreditando, eu vou para cima. Você falou aí da minha esposa, né, em 2014, quando ela faleceu, meus filhos eram muito pequenos ainda, muito novo, né? Perfeito. E eu pensei, e agora como é que vai ser? Eu vou ter que ser pai e mãe, né? Isso. Foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, para que eu não deixasse faltar nada para meus filhos. Perfeitamente. Como eu vivia do meu trabalho, né, cara? Então, pagando aluguel, sabe? Com 2 filhos pequenos. O mais novo, ele é do espectro autista, né? Certo. Então já é uma complicação ainda mais, mas eu... Já tem que ter um empenho maior, né? Exatamente, eu procuro sempre dar um exemplo para meus filhos, fazer o melhor que eu posso por eles. Era isso que eu sempre procurei fazer. Então eu foquei no trabalho, falei, vou continuar trabalhando, continuar lutando e acreditando sempre para poder dar o melhor para meus filhos, né?
Perfeitamente. Então, E trabalhando, né? Entrava a obra, saía a obra, não parava. Nunca me faltou o serviço, sabe? Pintor não para, né, Vampeta? Sempre tem, quando o cara é bom, sempre tem alguém ligando, né? Exatamente. Vem cá fazer isso. Meus clientes me ajudaram muito, né, todo esse processo. Quando eu sofri o acidente, sempre me deram a mão e falaram: José, a gente está com você, a gente vai fazer o que puder para lhe ajudar. Ô José, era aí que eu queria chegar. Como que você fez após o acidente com a sua parte financeira? Como que foi você sobreviver, irmão? Então, ou o governo bancou isso tudo aí? Explica pra gente como que é. O governo ele não dá assistência nenhuma para essa questão de prótese, né? Nada. Você não teve ajuda nenhuma do governo, nada. Nenhuma. Procurou, José? A gente Procurou, sua irmã te ajudou. Minha irmã sempre estava atrás e não tinha resposta nenhuma. Sempre falando: olha, o governo não dá assistência nessa área. Não é uma prioridade. Não é uma prioridade, exatamente. E eu vi sua irmã comentando que parece que um braço custa R$1 milhão, José. Custa R$1 milhão um braço de prótese, é isso mesmo? Uma prótese biônica, né? Essa custa muito caro, em torno de R$1 milhão. Em torno de R$1 milhão. Totalmente inviável com a situação financeira na realidade que você vive. Não tinha nenhuma condição de eu ter esse valor. E agora? Então, aí foi aí que entra, né, os meus clientes, né? Eles ficaram sabendo de toda a situação que eu estava passando. O pessoal que você trabalhou já na obra, é isso? Exatamente. Toda a minha clientela, graças a Deus, eles me deram muita força, me ajudaram. Sabe? Financeiramente? Exatamente, financeiramente. A parte que, apesar de eu ter sofrido o acidente, as contas não param de chegar, entendeu? Jamais. Você precisa ter que arrumar um jeito para pagar suas contas, porque o governo ele não perdoa. Se você atrasar uma conta, ele vai lá e corta a sua água, corta a sua energia. É desse jeito que funciona a coisa. Então eu precisei do financeiro que eu não tinha, mas meus clientes me ajudaram bastante, me deram a maior força, né? E foi assim que eu fui tentando sobreviver. Graças a Deus, consegui as próteses, né, que hoje elas me ajudam bastante, me dá a minha independência, né? Tudo o processo do meu dia a dia eu consigo. Mas pintar não tem como mais, né, seu José? Não, já a questão do trabalho, como é um trabalho braçal, né? Perfeito. Eu não tenho como fazer. Ô Zé, eu queria... Tem um agravante, né, por causa do meu abdômen. É isso que eu queria que você falasse, porque às vezes as pessoas estão em casa, né, enxergando, aí vê que ele está com a prótese, mas uma coisa que agravou muito é porque a eletricidade, quando entrou no braço dele, ela tem que sair por algum lugar, igual ele explicou. Eu não entendo muito, o seu Cardoso pode melhorar, porque ele foi um condutor de energia, não é isso? Na verdade, nós temos 70% do nosso corpo líquido, né? Certo. Ele se torna altamente condutor da eletricidade. Foi o que aconteceu com o seu José, né? Ela procurou um ponto de vazão, que é onde foi afetado aí o abdômen dele, onde ele foi lesionado, né? Inclusive com a lesão maior, igual ele próprio está falando aí. A gente costuma ver apenas a parte física exterior, mas a parte interior é o que mantém nós vivos, né? Então é onde ele foi mais lesionado, mais afetado, e um milagre de Deus. É muito inspirador ver a história dele de autossuperação, né? Perfeitamente. Porque não é fácil para um trabalhador. Perdeu a esposa, ele tem um filho que tem que cuidar, ele tem que ter cuidados especiais a mais, né? Tem que ter um cuidado a mais com ele. As crianças eram pequenas na época e esse problema interior aqui do abdômen hoje te dificulta mais do que a falta dos dois braços, né? Das próteses, eu até consigo, né? Se eu pegar adaptado, o ser humano se adapta, né? Fazer uma pintura, eu consigo. Eu já até fiz testes, entendeu? Eu consigo pintar uma parede, mas outro serviço mais pesado já não dá para fazer muito esforço por conta do meu abdômen, que é uma tela, né? Que tem a minha. Então, e se essa tela abrir, José, vai dar problema, cara? Se abrir,
porque querendo ou não, ela é um pouco mais fina, né? Exatamente. Foi colocada a tela para segurar os órgãos dentro do corpo, não foi isso, Zé? Que você Para dar estava explicando? sustentação, porque como eu perdi todo o músculo, Aham. a sustentação teria que ter alguma coisa para segurar, né? Certo. Os médicos, inclusive foi o Dr. Gilberto, né, que é um especialista, ele já me alertou, né? Você não pode fazer muito esforço, porque corre o risco de a tela abrir, entendeu? Então, por conta disso, eu não posso fazer muito esforço. Eu peguei aqui, gente, eu não trouxe o nome, o sobrenome do Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto foi uma pessoa que realmente fez, um médico que fez um diferencial muito grande no seu tratamento, não foi isso? Exatamente, exatamente. Você quer deixar um abraço aí? Quem sabe o seu Dr. Gilberto não esteja nos assistindo? Deixa uma mensagem aí de agradecimento para ele. Ô, Dr. Gilberto, eu já tive a oportunidade de falar para ele, né, do que ele fez na minha vida, da diferença que ele fez na minha vida, então eu agradeço de coração, Dr. Gilberto, pela sua dedicação no meu tratamento e espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Continue ajudando as pessoas, que isso é um dom que você tem e faz toda a diferença na vida de uma pessoa, de uma pessoa acidentada, né, que chega totalmente desacreditado e você faz um milagre na vida da gente. Muito obrigado, que Deus te abençoe de coração. Doutor, eu, Thales, vou fazer esse vídeo chegar aí em você. Pode ter certeza que eu vou atrás. Enquanto ele não chegar aí no senhor, doutor, eu não vou ficar quieto. Então vamos lá. Aí, agora, aonde que entra a ONG Razões para Acreditar na Sua Vida? Fala um pouquinho pra gente. É uma ONG? É uma ONG, né, que ela presta serviço para pessoas que têm dificuldade, né, que não, Acidentados em geral. não tem condição, ela não tem fim lucrativo, ela é uma ONG totalmente independente, né, então... Tá, porque apoio do governo em relação à prótese, você não conseguiu resultado algum. Não tive nenhuma resposta. Então... E até esse tempo aí, que você ainda estava atrás da luta, da prótese, da cura, sem receber nada. Você estava vivendo apenas de ajuda de amigos, parentes e ex-clientes seu. Exatamente. Perfeito? Aí aonde que a ONG entrou e que mudou e que conseguiu essa prótese aí para você? Explica para o pessoal que está em casa, que às vezes você está precisando, pessoal. Entra aí, essa ONG está ativa, amigo? Está ativa? Então entra aí, procura saber. Eu vou procurar colocar o contato dela aqui ou alguma rede social dela aqui na tela para vocês no fim do vídeo. Chama Razões para Acreditar. Explica para a gente. Exatamente. A gente fez, ela entrou em contato, né, comigo. Te ligaram? Me ligaram. Certo. Se interessaram, né, pela minha sua história, causa, né, pela minha história. E quiseram me ajudar. Fazer certo. Uma vaquinha, né, para que eu conseguisse as próteses, porque... Não, mas eles ligaram e falaram assim, ô José, eu tenho um dinheiro aqui, você quer? É assim não? Como que é? Não. Então explica pra gente aí. A gente faz um contrato, né, com ela, Certo. para que ela possa lançar a história nossa nas redes sociais. Que eles têm. Entendi, perfeito. Então, eles lançam, faz a conta de história da gente, né? Divulgam. E as pessoas que assistem, elas se sensibilizam, né, e se solidarizam com a causa, né? Que legal, cara. E eles nos ajudam. Então, foi assim isso que aconteceu. Eles fizeram, a gente fez a vaquinha, ele lançou a minha história, né, nas redes sociais. A ONG, né? A ONG lança a sua história, se comoveram com a sua história, abraçaram a sua causa, lançaram e lança para o Brasil inteiro, é assim? Rede social, o mundo todo. É o mundial. Então, perfeito. Até onde a internet for, eles estão... Recebeu doação de fora, José? Recebemos doação, ligação de Portugal, até do Japão. Olha só, cara, que sensacional e assistiram, isso. Né, e viram e se solidarizaram comigo, me ajudaram. Então, graças a essas pessoas, hoje eu estou aqui contando essa história com as próteses, né? Perfeito. Então, eu agradeço de todo o meu coração cada uma dessas pessoas. Eu sei que eu não posso estar presente na vida delas pessoalmente, mas através
desse podcast aqui com vocês, eu tenho certeza que muitas delas vão ouvir e vão se lembrar da minha história e eu sei que elas estão fazendo uma diferença. Fizeram uma diferença total na sua vida. Sintam-se abraçados, né? Então, eu até agradeço demais a oportunidade de estar aqui contando a minha história, né? Show de bola, cara. Tem um parceiro meu aqui, que é da mesma área, né, da pintura, e tem um técnico aqui que explica melhor o caso que aconteceu comigo. Mesmo como a gente não tem conhecimento, às vezes você acaba... E acidente é imprevisto, né? Você não tem Sim, como cara. evitar, acaba acontecendo. E a ideia desse nosso pô de obra aqui hoje aqui não é julgar, não é condenar, não é chicotear ninguém. Por isso que o Cardoso veio. Exatamente. Entendeu? Por isso que o Cardoso veio. Pessoal, é algo gravíssimo e como ele falou, acontece diariamente. Acontece, o Vampeta está dentro de obra, acontece. Ele está dentro de obra, acontece. Diariamente acontece um trabalhador sendo vítima ou ele mesmo provocando um acidente de trabalho. Então a ideia nossa é prevenção. Não é isso? É prevenção. Então, Por isso que nós trouxemos essa história aqui hoje. Para que a pessoa que quando estiver trabalhando tenha todo o cuidado para que não aconteça, né? Eu, graças a Deus, estou aqui, estou vivo, mas muitas pessoas não vai ter a mesma sorte que eu, né? Porque o acidente elétrico ele é fatal, ele realmente quando atinge uma pessoa, só mesmo pela milagre de Deus para poder sobreviver. E eu sou uma dessas pessoas que tive essa graça de Deus e hoje estou contando aqui a minha história, mas eu espero que não aconteça, isso não possa acontecer com mais ninguém, né? Infelizmente a gente sabe que acontece, mas eu peço de coração que você que está assistindo esse vídeo, que é trabalhador da construção civil, é a área que acontece muito isso, né? Tome bastante cuidado, tenha muita atenção, para que você saia de casa, deixe sua família e volte no final do dia totalmente ileso, né? Para que isso não aconteça com nenhum pai de família, que é muito triste quando a gente sofre um acidente, né? As coisas mudam totalmente a sua vida. E às vezes quando você sobrevive, você fica muitas vezes só, sabe? Sem rumo, né, cara? É vegetando, precisando, Você totalmente resposta. Você não consegue nem ter uma qualidade de vida, né? Nenhuma. Sofrendo. Então, Proteja, se proteja. Não se sentir dependente 100% dos outros. Exatamente. E o técnico aqui, ele sabe, ele está explicando direitinho as normas, então isso é importante demais. Eu espero que vocês que estão ouvindo não fiquem só na teoria. Põe em prática para que isso não aconteça. Pessoal, eu vou colocar aqui o telefone também do seu José de Araújo, beleza? As redes sociais dele, para você que quer. Ele é um cara que está exposto, ele está determinado e ele quer ajudar quem for preciso. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar para ele que ele vai contar a história dele para vocês, ele vai ajudar, ele vai orientar. Para você que queira ajudar também o seu José, ele está disposto também. É um cara super gente boa. A irmã dele veio aqui hoje junto conosco, aqui no nosso estúdio, trazê-lo, porque hoje o seu José faz parte do dia a dia da irmã dele, né? Porque ela precisa, querendo ou não, ele tem... é um pouco frágil ainda a região abdominal dele, então ele não pode fazer muito esforço. Então, ainda bem que ele tem a irmã dele para ajudar. Cardoso, antes de eu começar com o seu Cardoso, pessoal, no próprio vídeo nosso aqui que vocês estão assistindo, eu vou colocar algumas fotos do seu José, ok? O tratamento também, ali a fisioterapia, né, que ele foi feita durante o tratamento. Vocês assistem até o final do vídeo, pessoal, para vocês conhecerem o seu José no dia a dia, que é o dia a dia dele. Então eu pedi algumas imagens, alguns vídeos para ele, a irmã dele me enviou. Então assistam o vídeo até o final para vocês verem como era e como é a
a vida do seu José de Araújo. Esse rapaz que é um profissional, mais de 25 anos na área da pintura, infelizmente se acidentou no trabalho, e nós trouxemos ele aqui hoje para contar um pouco da história dele para vocês. Eu queria agradecer assim imensamente, sem nem conhecer, essa ONG Razões para Acreditar, tá? Então você que está nos assistindo e precisa, entre em contato com eles, talvez a gente possa fazer essa sintonia entre vocês, passando o contato dele aqui para vocês. Agora, Cardoso, eu queria que você entrasse na jogada aqui do nosso bate-papo, assim, um pouquinho, assim, que você tomasse de conta agora do nosso papo, não julgando nem questionando, eu queria apenas prevenir. Aonde o seu José errou no dia do acidente dele? É impactante, viu, seu José? Primeiro, O que ele poderia ter feito, evitado para que isso não pudesse acontecido, ou aonde ele estava, infelizmente não poderia ser feito nada? Explica pra gente. O acidente ele pode, na maioria das vezes, sim ser evitado, desde que a gente trate com medidas de segurança no trabalho. Perfeito. E no caso do seu José, a gente está falando do seu José específico que está aqui conosco, mas a indústria da construção civil, ela é um ramo de atividade que está em ascensão. Perfeito. Só em Brasília nós temos 100 mil trabalhadores na indústria da construção civil. 100 mil? 100 mil. Só em Brasília? Só em Brasília. Isso contratado, seletício, fichado. Aham. São os profissionais individuais liberais. Hoje tem o MEI, que trabalha por conta própria. É uma classe que está crescendo. está crescendo, né? Inclusive no nosso vídeo anterior nós falamos da importância de abrir o MEI, né, Vampeta? O MEI é muito importante. O MEI é importante porque se acidenta... Se você chegar a se acidentar, não é aquele salário que a gente recebe, né? Mas pelo menos ajuda. isso. Né? Está segurado, né? Já está segurado. Isso ajuda não só você naquele momento, mas também a sua família posteriormente, se vier acontecer alguma coisa de mais grave. A tua aposentadoria, né, Vampeta? Sim, sim. Então vamos lá, Cardoso, vamos continuar aí. Você falou muito bem, né? Quando acontece um acidente no trabalho, inclusive aqui em Brasília, no caso, quando aconteceu o seu acidente, eu estava até então como presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Em Brasília nós somos 6 mil profissionais, tá? No país nós somos 483.774 técnicos. Técnicos em segurança do trabalho. Nós estamos inseridos em todos os ramos de atividade. E infelizmente esse ramo da indústria da construção civil é o segundo ramo que mais mata, que mais ceifa a vida. A gente está falando do impacto que ele sofreu diretamente, Thales, mas toda a família dele foi impactada nesse acidente. Nós estamos falando de um rapaz, de um jovem de 45 anos, com uma vida inteira pela frente. Perfeito. Filhos, altamente dedicado à profissão. A gente está falando de um profissional que ele tem a expertise na área de atuação dele, mas infelizmente o fato dele ter a expertise na profissão dele não garante que ele possa se prevenir de um acidente por não ter um conhecimento básico da segurança do trabalho. Porque a gente fala de normas que são aplicáveis às empresas com penalizações pecuniárias, mas a gente tem que instruir os trabalhadores, igual o próprio Vampeta faz. Eu conheci o Vampeta, inclusive, através de um colega em comum, que também é pintor, me procurou, eu estou precisando aqui atender os critérios de segurança do trabalho, eu também quero me inserir nesse processo, a gente vai estar fazendo um trabalho conjunto. O Vampeta teve que fazer um treinamento, onde ele recebe uma certificação de qualificação, onde ele tem ali os conhecimentos básicos, princípios básicos. No caso do seu José, ou qualquer ramo de atividade que a gente for lá, a gente trata-se de fazer, antes da iniciação do trabalho, uma análise preliminar de risco. Chama-se uma análise prévia. Antes da iniciação, quais são os riscos que eu tenho? Se eu vou subir em altura, existe uma probabilidade de queda. Então você tem que ir em loco, né? Em loco. Tem que ir em loco, né, Cardoso? Tem que ir lá no local para ver. Tem, porque ela tem uma tipicidade. E a construção nós temos tipicidade de projeções, né? Existem vários tipos de projeções. No caso do seu José, inclusive, nos chama muita atenção, Thales, na sua que a Paula me mostrou, a gente percebe ali uma negligência do Estado, onde as fiações ela têm uma aproximação muito grande das edificações. Perfeito. Sem nenhum tipo de proteção. Existe uma norma, né? Existe norma. Uma medida mínima, né? Mínima, para que possa garantir. Inclusive naquela situação, Val, nós temos uma frente parlamentar que foi criada aqui a nosso pedido, Frente Parlamentar Permanente de Saúde e Segurança do Trabalho na Câmara Legislativa. Eu vou estar falando com o presidente da Frente Parlamentar para que possa ver a viabilidade daquele remanejamento daqueles postes.
Aí os postes eles estão dentro das edificações onde aconteceu o acidente do São José. Então ali, para que possa ser evitado reincidência de fato de causa, qual que é que tem que fazer ali a percepção, seu José? Na situação do senhor ali, o senhor teve esse dano, né, esse tipo de lesão. Se tivesse feito essa análise preliminar, Thales, teria identificado essa aproximação. Ele não tinha um conhecimento de eletricidade. Hoje existem normas específicas para os EPIs, NR6, que é segurança, guarda, conservação e utilização. Porque não adianta também só ter EPI, a gente tem um mau hábito, uma falta de cultura do brasileiro, inclusive, chegar e falar, tá aqui, ó, o seu EPI. Eu falo, peraí, para que serve esse EPI? Aonde que ele se aplica? Uma bota, ela tem, inclusive hoje nós temos botas específicas que tem proteção contra descarga elétrica. Perfeitamente, então, olha só, existe já, Cadu? Existe. Talvez até uma luva, né? Uma luva. Talvez até uma luva. Pode ser qualquer equipamento comercializado. Perfeito. Para que ele possa ser utilizado, ele é feito um ensaio de teste para saber qual que é a resistência desse EPI. Nós temos um chamado CA, Certificado de Aprovação do Inmetro, que permite essa análise, essa avaliação para posterior ser comercializado. Mas antes do EPI, a gente tem que fazer a análise do ambiente para poder o quê? Eliminar os riscos, quando possível. Perfeitamente. Neutralizar esses riscos através das proteções coletivas. No caso, aqui nós poderíamos ter neutralizado o risco de aproximação com o encapamento da fiação, e a própria Val sabe, já inclusive identificou, se tivesse tido, antes da iniciação do trabalho, uma solicitação da Neoenergia, no caso era a Sérvia até então, no ano de 2021, né, nós estamos falando de um acidente, né? Porque no caso lá, eu acho que seria importante que esse isolamento fosse permanente, porque como é uma rede elétrica que passa muito próximo dos prédios. Como está fora da norma, tinha que ser isolado definitivamente. Definitivamente, né? Exatamente, porque o risco é grande de qualquer pessoa. Que é como se fosse uma canaleta laranja que esses caras colocam, não é isso, João Pedro? Quando eu vejo esses caras aí, eles botam um negócio laranja, que é aquilo ali, né? Justamente, quando vai fazer intervenção de manutenção, os próprios trabalhadores da sede têm essa logística de fazer essa canaleta laranja para que aí não hoje em dia eu acho que até tem esses cabos elétricos que já são já tem isolamento. Encapado, né? Encapado, exatamente. Já existe isso, então eu acho que isso é uma negligência das empresas, né? Para baixar custos, elas acabam não fazendo isso e acaba acontecendo muito acidente. Ô Cardoso, pelos números que você vem falando aí, você falou um número de 470 mil no Brasil, mas do jeito que você começou a explicar, eu tô achando que é pouco ainda. É pouco? Eu tô achando que é pouco, porque se morre tanto trabalhador e tem tanta obra que no Brasil 470 mil ainda é pouco. Ainda é pouco, não é? Depois do transporte. Você falou que são 100 mil. Só aqui em Brasília. Só em Brasília. Aqui em Brasília. Quantas obras registradas tem aqui em Brasília? Não são todas, irmão. Então, eu vou falar um dado para você que é alarmante. Eu moro na Vicente Pires. Vicente Pires tem 750 obras irregulares. Só Vicente irregulares. Pires, tá? E essas obras, inclusive quando a gente faz ações de fiscalização em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com as entidades do ramo patronal, laboral, competente, quando nós chegamos na obra, as pessoas inclusive correm, se escondem, a gente não consegue localizar o proprietário daquela edificação, e nós estamos falando de prédios de 10 andares, 12 andares. Então, a gente sabe que o próprio Estado em si, ele deixa a desejar, negligenciando essas obras, essas intervenções. No caso que você falou também aqui, Otávio, muito bem colocado, a gente sempre quando chega um acidente de trabalho, para poder fazer uma investigação do acidente, a gente percebe uma tal de culpabilidade do empregado. Onde o proprietário ou o contratante fala, não, mas ele é profissional, ele sabe. O problema é dele, eu contratei ele. Lembrando aqui que esse podcast também não é para estar embargando a obra de ninguém não, tá, galera? Porque muita gente pensa que porque o técnico de segurança da lá vai chegar e embargar, porque você fala isso. Não é querendo embargar não, isso aqui é só chamar prevenção. O que pode estar acontecendo, ninguém quer que ninguém aqui venha se prejudicar. Inclusive nossos sindicatos dos técnicos em Brasília e a federação
ela trabalha hoje com a disseminação da cultura, Thales. Amanhã, aproveitando amanhã, dia 10 de outubro, Dia Nacional de Saúde e Segurança nas Escolas, a gente vai ter ações no país inteiro onde as escolas vão ser assistidas por um profissional de segurança do trabalho de forma voluntária, fazendo palestras para os alunos. Que legal. Convido inclusive você, Thales, a participar de uma ação que vai ter na sexta-feira do TRT10, com os juízes dos TRT do Brasil, onde terá 300 alunos, seu Zé. Quero te convidar para que os alunos possam vivenciar o que o senhor passou, né? Então a gente tem que começar essa cultura de prevenção do acidente, é lá de baixo. É lá de baixo, você está certinho, Cardoso, isso mesmo, cara. É uma conscientização, porque nós, hoje quando você vai trabalhar, a pessoa chega, ó, tá com seu uniforme, pode ir, não, peraí, olha, você vai trabalhar, mas aqui oferece determinados riscos para que a gente possa te proteger e nos protegermos, porque isso é um benefício da empresa. O acidente de trabalho, hoje é geração regressiva, Thales, em valor de 2,2 bilhões de reais. Eu pego um processo como assistente de perito, onde a pessoa perde um dedo e ela entra com um processo na justiça pedindo 1 milhão. Eu já fiz, um dedo. Agora vamos ser bem realistas, existe preço para um acidente? Não. Existe a precificação da vida? Nós estamos falando de valores, de valor, né? Então assim, hoje, você que está assistindo esse podcast, você empresário, você trabalhador, você operário, inclusive, que está dentro desse risco na construção civil, na indústria da construção civil, procure se capacitar e qualificar na segurança do trabalho, porque a sua maior ferramenta de trabalho é a sua vida, é a sua integridade física. Se você não tiver integridade física, você não consegue se manter. E como o próprio José falou, em 2014, jovem perdeu a família, imagina para poder sustentar 2 filhos, a quem do Estado? Porque o Estado, como a própria Val disse, não deu nenhum tipo de subsídio para ele. Isso é alarmante para a gente. Tem que vir uma organização não governamental para que possa compadecer, se comover e mobilizar. Né? Ainda bem que existem pessoas boas, né, que contribuíram e tudo mais, mas nem todo mundo, inclusive, tem essa sorte que o seu José teve de voltar para casa depois de um tempo, depois de um tratamento, mas as sequelas estão, né? Inclusive coma, mas as sequelas do seu José foram permanentes. Hoje ele tem uma vida dele? Tem, mas com as limitações que esse acidente no trabalho trouxe para ele. Hoje ele não pode trabalhar mais. Não pode mais trabalhar. Hoje ele não pode trabalhar. Hoje, senhor José, fala aqui pra gente, hoje o senhor vive de quê? Financeiramente. Não precisa falar valores, mas você vive de quê? Quem é que te sustenta hoje? Hoje, financeiramente, eu tenho benefício, mas aí, infelizmente ele não é suficiente, né? Tá, você tem o benefício do governo. Isso. Ok? Então eu dependo muito da boa vontade das pessoas, né? Dos amigos, familiares que contribuem para que eu possa ter Está se mantendo. Está se mantendo, exatamente. Pelo menos viver, né? Porque exatamente. qualidade de vida a gente tem que buscar cada dia mais, mas na situação que o senhor ficou, o senhor primeiro buscou ficar vivo, né? Na situação que você chegou, que você se enxergou, fala, gente, primeiro eu tenho que primeiro viver e sair daqui desse lugar. Depois você foi buscando e graças a Deus o seu José, ele, durante a vida dele, ele conheceu e fez relacionamento com pessoas boas. Por isso que hoje ele consegue todos esses frutos, colher esses frutos do bem hoje que ele colhe, porque ele plantou durante a vida dele coisas boas. Então ele está colhendo coisas boas hoje, apesar do acidente que aconteceu com ele. Ele perdeu os 2 braços, perdeu a esposa anos antes. Hoje a região torácica dele é comprometida, né? Então não adianta ele querer falar, eu vou para a Paralimpíada hoje. Ele não pode, porque ficou comprometido, além dos órgãos dos braços dele, ficou comprometida a região torácica aqui. Então, o Pô de Obra hoje, pessoal, para você que está nos assistindo em casa, se atentar aqui, se você não fizer por você mesmo, não é todo mundo que vai fazer. Então você que está trabalhando, você é profissional que está dentro da obra, está pintando, um profissional que está levantando um muro, fazendo qualquer coisa, pessoal. Você que trabalha numa loja de material de construção, trabalha numa loja que vende tênis, vende roupa. Cardoso,
é só na obra que dá problema, Cardoso? Não. No shopping tem acidente? Tem. No shopping, dentro do ar-condicionado, Cardoso, tem acidente de trabalho? Tem, a gente fala muito de queda de altura, os 3 fatores que mais matam na construção civil, que ceifa vidas, tá? Certo. São 2.500 mortes no ano, tá? No ano. Isso de acordo com o Ministério do Trabalho dele pela comunicação de acidente de trabalho. Tá, então são 2.000 e quantas? 2.500 Eu mortes. diria que seria até mais, porque isso é só das empresas. Isso é só regular. Tá. É, Só esse número que ele está falando, uma conta rápida, morrem no mínimo 6 pessoas por dia, o ano todo, em acidente de trabalho. Justamente. Enquanto a gente está aqui falando, muitos não vão ter o prazer de voltar para casa e dar um abraço no filho. E, inclusive, seu José, o vídeo que a Val me mandou muito me comoveu quando seus filhos foram te visitar. Ele disse que eu não tinha os braços para abraçar eles. Eles te abraçaram. E olha a importância de um filho na vida da gente. Isso. Que, inclusive, gera motivação. Porque, como o seu José falou, teve o dano físico, mas imagina o dano psicológico causado de seu José para se reinventar, para ter uma motivação de vida, um estilo de vida. Porque mudou a vida dele, não só dele, da Val. Parabéns, Val, pela sua atitude. Inclusive, quando a gente startou para poder fazer esse bate-papo, a própria Val me falou: "Ei, meu, que dia que a gente vai sentar?" E isso é muito interessante. A partir de hoje, o senhor vai ser um amuleto para muitos, porque a sua história ela vai alcançar Vai alcançar milhões de pessoas. milhões de pessoas, mais do que já alcançou, porque tem muita gente que não conhece o fato causa, o dano, o impacto que gera. Na sexta-feira mesmo nós estaremos lá no tribunal dando palestra para 300 alunos. São os futuros trabalhadores, são as pessoas que amanhã ocuparão o nosso lugar no mercado de trabalho. E a gente tem que fazer igual o próprio Vampeta falou: eu não sou seletista, eu não sou fichado, mas espera aí, eu vou me proteger. O que eu posso fazer para poder investir na minha segurança, na minha saúde, na minha integridade física? Olha, eu vou me capacitar. É uma capacitação e qualificação de um treinamento que custa em torno de R$100. Então, quanto que vale R$100? É um investimento para a sua vida. É uma coisa que o pessoal aqui no nosso grupo até reclama: porque você é muito chato, você pega no pé, isso, aquilo. Eu digo, cara, se você não dá valor na sua vida, pensa pelo menos que tem um gato, um papagaio na tua casa te esperando. Perfeito. Pra você estar comigo. Pelo menos isso, né, Vampeta? Cachorro. Já que você não dá valor na sua vida, poxa, lembra de quem está lá. Entendeu? Porque quem está lá te esperando, te ama. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas ali te ama. Quer você ali de novo. Entendeu? O pessoal até fala que você é muito rígido. Eu realmente sou rígido com isso. Mas tem que ser, Vampeta. Eu sou rígido com isso. Tem que ser porque os números do Cardoso acabou de mostrar aqui pra gente. E não é só números, é o dia a dia mesmo. Porque a gente fala muito em números, mas ali no dia a dia a pessoa está vendo números, a pessoa está jogando números ali, tem números ali no quadro. Entendeu? Mas e no viver, no dia a dia? Você sabe o que é o problema, Vampeta? É justamente, Otávio, essa percepção que o Vampeta está trazendo para a gente. A partir do momento que a gente se acidenta, para o Estado, nós tornamos apenas um índice. Ou seja, ele se torna um número. Mas espera aí, por trás desse número, por trás desse trabalhador acidentado, existe uma história, existe uma família, né? Que é o caso que aconteceu com o seu José. Então, assim, muitas pessoas não teve a mesma opção do seu José, a mesma sorte de ter um tratamento, de voltar para casa posterior ao acidente, porque no mesmo dia que o seu José, muito me chamou a atenção, que ele se acidentou, eu estava em uma reunião de segurança do trabalho, onde a gente reúne, cara, os donos das empresas de Brasília, os maiores proprietários. Nós estamos falando do maior PIB de Brasília, é a indústria da construção civil. Perfeitamente. Então a gente se reúne com os empresários, com os trabalhadores, para que a gente possa tratar especificamente da segurança dentro dos canteiros de obra. Apesar de, como você bem disse, segurança do trabalho é aplicada em qualquer tipo de ramo de atividade. Perfeitamente. Mas de um dia que aconteceu o acidente de São José, no mesmo dia teve um acidente fatal. Fatal, ele me contou, chegou no mesmo hospital, um funcionário na mesma região, fatal. Infelizmente veio a óbito, um acidente de trabalho também. Então assim, nós tentamos sim fazer essa promoção, mas como você falou, a quantidade é muito limitada de profissionais. Se todos cumprirem a legislação da forma que estabelece, porque a legislação ela não é só para penalizar, ela é um princípio de informação técnica, para que a gente possa inclusive ter base e parâmetro. Opa, peraí, até qual altura eu posso trabalhar
sem necessitar de uma ancoragem, de um Isso. cinto de segurança. Da cordinha aqui de pendura, né? Isso. Do colete, tudo. Você quer ver uma coisa básica, tá? A gente pega um capacete desse aí, ó, e aí a gente fala assim, não, mas não vai cair nada. Eu já cheguei em muitas obras, não, mas aqui não vai cair nada na minha cabeça, não. Peraí, mas ela é proteção contra descarga elétrica de fiação solta. Ela também é uma questão de higiene da proteção craniana do trabalhador, porque partículas volantes a gente fala de acidente, mas existe também as doenças ocupacionais, Tatares, que são alarmantes. A gente está falando números, Pedro, são 700 mil acidentes. Calcula-se, você falou aí, seu José, calcula-se 5 vezes mais. Ou seja, ele está falando algo em torno de 5 milhões de acidentes no país. Mas são quantos municípios que nós temos? 5.500 municípios no país inteiro. A gente, inclusive, como profissional prevencionista, a gente trabalha aqui, inclusive dentro de Brasília, a nosso querido sindicato, foi criada a lei do Abril Verde. Né? Igual nós estamos no Outubro Rosa, parabéns, Roberto. Outubro Rosa, nós representar mesmo. Tipo, as mulheres aí, autoexame, viu, se cuidarem, porque o câncer está aí. E você é um exemplo, né? Você passou por uma graças a Deus, não foi câncer de mama, né? Não tem como, mas não foi, é uma situação. Só que tem como, o homem também tem câncer de mama. Não foi porque eu falei, não foi o meu caso, mas pedir também para as mulheres se cuidarem, né, gente? Oh, aproveitar que você tocou aqui no assunto aqui, nós temos o patrocínio aqui do nosso Pô de Obras, lojas Coqueiro Materiais de Construção, tá? Leão da Construção, Tintura Tintas, em breve aí agora Coqueiro Tintas, loja nova, Asa Norte, né, Vampeta? 712 Norte, beleza? Pessoal, as lojas Coqueiro patrocina esse Pô de Obra aqui. Esse material de EPI, segurança do trabalho, nós não temos toda a linha completa profissional, mas 80% do que você precisa para segurança na sua obra e no seu trabalho, nós temos aqui, tá? Como luvas, capacetes. Eu queria tirar uma dúvida aqui, talvez o pessoal em casa também esteja. Aproveitar que eu estou com o Cardoso aqui, cara técnico na área de segurança do trabalho. O que diferencia as cores do capacete? Porque parece que existe uma lei, não sei muito, que o capacete branco eu acho que é para o engenheiro, o amarelo é para... Explica aí, porque eu não sei não, vou falar a verdade para você. Vamos lá. Hoje as empresas da construção civil, principalmente as grandes, né, as empresas que têm um capital mais sólido, vamos dizer assim, elas têm um sistema de gestão integrada dentro das empresas. Certo. E eles trabalham de uma forma organizacional. Correto. Então, assim, não existe nenhum tipo de legislação para falar, olha, o capacete amarelo é o do eletricista, apesar que o habitual é o eletricista. Isso é norma interna. É norma interna da empresa. Ok. Para poder identificar cada funcionário, cada função que ele exerce de cada obra. Facilita, né? Inclusive em uma fiscalização, em uma determinada, até na própria administração. Peraí, eu estou precisando de um carpinteiro. Uma obra muito grande, você não vai saber. O carpinteiro é qual, Cardoso? O carpinteiro tende a ser um marrom, tá? O marronzinho? Tem lá embaixo, o marrom. O verdinho é o quê? O verdinho eu apaguei como segurança no trabalho agora, viu? Ah, o verdinho não é do Cardoso. Justamente. O verdinho é o meu. O verdinho é o seu. Apesar que na obra geralmente quem usa são os armadores, né? Os armadores. Dobra e corte das ferragens, né? Perfeito. Parece que o branco é do engenheiro, né? O branco o engenheiro optou pelo branco, né? Eu acho que é o que, para poder falar assim, esse aqui não suja, né? Esse aqui não gramava. Esse aqui é do eletricista, o amarelo. O amarelo tende a ser, né? Tá, habitual. Isso, agora ele deixou bem claro, isso não é lei, gente. Isso a lei é que obrigatório o uso, não importa a cor, né, Vampeta? Se até um roxo, uma abóbora... Não importa a cor, não importa a cor. O importante é a proteção. A dele é essa, proteger. Você estava de capacete no dia ou José? No dia eu não estava de capacete. Qual item de proteção você estava usando no dia que você consegue se recordar, no dia do acidente? No dia que eu estava... Você estava de bota? De bota eu estava de bota. Tava de bota? Sim. Você estava de luva? Não, luva eu não estava. Tava sem luva, né? Sem luva. Capacete? Capacete não. E nem bota Anti-descarga. Anti-descarga. Talvez você pudesse ter avisado. A bota que eu estava usando, ela era uma desse modelo aí. Ó.
Agora existe a bota anti-descarga já. Existe, na verdade ela é proteção contra a descarga. Proteção né? contra a descarga. Porque a gente, nesses canteiros de obra, Thales, ele era pintor, ele não era eletricista. Isso. Ele não tinha, inclusive, expertise e conhecimento. Com certeza, ele depois, posterior ao acidente, ele se aprofundou muito mais. A própria Val já falou, a voltagem a qual ele levou a descarga foi 13.800 volts. Olha só, a gente quando leva um de 220 de encostagem Já treme. Agora, Mas é isso que acontece. No caso aqui, tanto eu como o seu José, ele é um eterno pintor, não vai deixar de ser pintor nunca. Isso. Nós somos pintores. O que é que a gente precisa? Não cair no andame da escada. A gente precisa de uma bota, a gente precisa estar com uma calça, né? Luva. Isso. E aí, a gente vai ter que usar um óculos de proteção, uma bota com contra energia, porque não é da nossa área. Perfeito. Na nossa área, até um óculos que a gente tem que ter um óculos de proteção, às vezes é muito inviável um pintor estar lixando de óculos, porque Então, passa mais um motivo para você que é profissional, que trabalha dentro de obra, se cuide você mesmo. Previna para que acidentes não venham a acontecer igual aconteceu aqui, infelizmente, com o Sr. José, mas que graças a Deus e graças à ajuda de muita gente, hoje ele está aqui podendo contar a história dele e com a prótese aí dos 2 braços aí que ele perdeu. Pessoal, tá tranquilo? Ótimo. Tranquilão? De boa, Cardoso? Tranquilo. Passou o recado aí pro pessoal? Passei. Com certeza muitas pessoas vão ser impactadas, né? Esse autocuidado, independente de ter um profissional de segurança contratado ou não na sua frente de trabalho, é um cuidado e uma cautela que você tem que ter para com você mesmo. Peraí, eu tenho que zelar pela minha integridade física em primeiro lugar. Trabalho, serviço, sempre vai ter, nunca vai faltar, principalmente para profissional. Mas a vida é só uma. Depois do acidente não tem como voltar atrás, gente. Não tem como dar display e replay, infelizmente. É isso mesmo. Né? Então a gente tem que se cuidar e levar essa expertise, o professor José e Vampeta, para os demais trabalhadores e demais profissionais que hoje tem que ter esse zelo. A norma, viu, Thales, para finalizar, a norma obriga a empresa a contratar, obriga a empresa sim fornecer, o empresário fornecer para o seu trabalhador, mas muitos dos profissionais que são autônomos, eles têm que ter essa cautela para eles mesmos e fazer esse investimento, né, para poder ter o seu zelo da sua saúde. Muitos não usam. Proteger a vida, que é o mais essencial, né? Pessoal, movimento Brasil por um Pintor Melhor, beleza? Aqui, pintores de Brasília e regiões, também junto com o Vampeta, nosso parceiro aí, beleza? Cara, profissional de pintura, quer pintar sua casa, pode mandar um oi aqui que o Vampeta vai aí, faz o orçamento. Esse cara é nota 10 mesmo, profissional assim, total. Toda vez que a gente tiver alguma coisa aqui sobre pintura, vocês podem acostumar. O Vampeta virou nosso parceiro aqui das lojas Coqueiro, Leão da Construção, Tintura Tintas, Coqueiro Tintas. Eu queria agradecer imensamente a presença do nosso amigo aqui, José de Araújo, um cara nota 10, profissional na área da pintura. A irmã dele que está ali escondida dos bastidores ali também, a Val, super gente boa, contou a história aí pra gente. Queria pedir para vocês deixar o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações. Meu nome é Thales Caldeira. Hoje eu tive o prazer de receber aqui com a gente o técnico de segurança do trabalho, o Sr. Cardoso, um profissional que cada dia mais promove a segurança dentro não só da obra, como para qualquer lugar que o cara esteja trabalhando. Não é isso, Cardoso? A ideia é essa, não é? A ideia é essa. A ideia é essa. A prevenção e a cultura da promoção da saúde. Pessoal, nós vamos deixar aqui o contato dele. Tem o Instagram. Tem o Instagram. Fala aí o Instagram, pessoal. Nosso já. Instagram é Wilton Cardoso, tudo junto com S.TST. Inclusive lá eu compartilho diversas normativas, eventos promovidos pelas nossas entidades e instituições relacionadas à área da saúde e segurança dos trabalhadores. José, quer falar o Instagram ou quer que eu anote no rodapé da nota? Você quer que eu anote aqui no rodapé da nota? Eu vou colocar aqui para vocês, gente. Vocês podem jogar aí no rodapé da tela. Vai ter o Instagram, vai ter o contato dele também. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a história, quiser ajudar também, o José de Araújo está de braços abertos aí para receber. E mais uma vez agradecer meu amigo Vampeta, que já é de casa, pessoal. Beleza?
Pessoal, meu nome é Thales Caldeiro mais uma vez. Esse foi mais um Pô de Obra, patrocinado pelas lojas Coqueiro, Leão da Construção e Tintura Tintas. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. Oi, meu nome é José de Araújo Oliveira, eu moro em Brasília e em julho de 2021 eu sofri um acidente de choque elétrico. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands.